já tivemos uma fala com o nosso gestor e com a equipe de infraestrutura que nos garantiu que no segundo semestre será construída as 2 salas nas respectivas escolas, que também é um passo importante para a comunidade ali da Vila Nova e também do assentamento Bacaba. Hoje, dentro dessas 5 salas que estão ativas, nós totalizamos 8 professores atendendo. E, atualmente, a Secretaria, né, dá assistência a 54 crianças com deficiência no município. Essas crianças, nós contabilizamos 38 profissionais de apoio, né, que auxilia e contribui aí de forma significativa na aprendizagem e no crescimento educacional das nossas crianças. Nós também, foi relatado também na sessão sobre a necessidade de um psicopedagogo na equipe, né? Hoje, a Heloídes vai falar sobre, porque essa equipe foi montada na saúde. No entanto, nós já havíamos conversado com o nosso gestor sobre a importância e a necessidade de estar agregando a essa equipe um psicopedagogo. E eu não vou adiantar aqui, porque ainda está sendo finalizado, né, os diálogos, mas eu acredito que muito em breve, ali já aqui pelo o segundo bimestre, né, olhando pelo calendário da educação, nós já teremos esse psicopedagogo na equipe que está atendendo no município. Nós sabemos que o caminho da inclusão é cheio de desafios, né? Nós erramos, mas não por falta de vontade. Erramos porque estamos aprendendo, e aprender exige humildade. Não estamos aqui, como eu falei anteriormente, para prometer que não vamos errar mais, mas para afirmar que cada dia é um aprendizado, que cada dia traz algo novo e que estamos dispostos a melhorar sempre. Enquanto Secretaria de Educação, a nossa intenção, o nosso compromisso, né, diante da educação especial é de responsabilidade. Eu agradeço, já tive a oportunidade de... Obrigada, vereador. Já tive a oportunidade de conversar com algumas mães atípicas e geralmente eu gosto de agradecer. Agradecer porque quando nós temos parcerias, quando nós temos diálogo, quando nós caminhamos na mesma direção, cada um fazendo o seu papel, eu não tenho dúvidas que nós só temos a ganhar, em especial as nossas crianças. Porque, afinal de contas, já entrando aqui um pouco na fala do vereador Erinaldo, nós somos servidores públicos. A palavra já diz, servidores públicos. Nós estamos para servir, nós estamos para atender bem, nós estamos para dialogar, nós estamos para buscar cada dia mais o que é de melhor para a nossa comunidade como um todo. Então, assim, é uma fala minha, enquanto secretária de Educação, que todos nós, todas as pessoas, desde muito pequena, nós trabalhamos com crianças, com jovens e com adultos, porque nós trabalhamos também com as famílias, e todos merecem todo respeito, merecem ser ouvidos. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, acontece, mas nós estamos sempre conversando e dialogando para que esse tipo de atitude não venha a acontecer. Porque eu sempre digo, eu sou da roça,
nasci e criei na roça, e uma das coisas que eu prezo muito, muito, é o bom atendimento. E quando uma pessoa vem de muito distante, eu sei que está aqui os vereadores que também fazem muito isso. Quantas vezes nós não vamos em casa almoçar, nós não vamos em casa no nosso horário de descanso, porque tem uma pessoa do interior para ser atendida. Não é possível deixar, porque eles estão ali para ser ouvidos e vêm atrás de algum problema a ser resolvido. E nós, como servidores públicos, temos que ouvir, atender com respeito e dignidade. Então, assim, sobre a fala do vereador, né, a gente, com certeza, o nosso profissional é um profissional que contribui muito, mas vamos conversar sim, tá, vereador? E vamos alinhar para que esse tipo de atendimento não venha a acontecer, tá? Então, quero também aqui aproveitar a oportunidade e pedir aos nossos excelentíssimos vereadores que nos ajudem também nesta missão de buscar melhorias, políticas públicas para a educação especial do nosso município. Tá? Vocês podem nos ajudar muito, ajudar as famílias e ajudar o município a crescer, a se desenvolver. Digo a vocês que o município de Sítio Novo está crescendo, está melhorando, está evoluindo no que diz respeito à educação inclusiva. E nós estamos aqui para ajudar, para ouvir, contribuir, colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance para que isso venha a acontecer. Então, estou aberta a alguém que quiser fazer alguma pergunta. Eu lembro, né? Você respondeu a pergunta que alguém já tinha até me mandado aqui. Na sua fala, você já me respondeu, né? Sobre a questão dos profissionais, né? Contratados, eles estão tendo algum tipo de formação, né? Eu nem tinha feito a pergunta, mas você já respondeu nas suas falas. A pergunta do vereador Arinaldo, quando ele se refere aí, a questão que o vereador Rimaldo não está... Mas ele havia feito uma pergunta quando foi citado, né, aqui que as pessoas não estavam sendo assistidas, né? Parece que teve a fala de que quando a moça falou, a Luma, se eu não me engano, sobre a questão dos assistentes sociais, mas essa pauta já fica... Segundo o vereador Ruimar, Sim. né? Quando ele 40 fala... horas, isso está, parece que 12 horas, 8 horas, Sim. que está por ser semanal, né? Sim, ele falou... Senhor presidente, na verdade não foi uma pergunta. Ele só fez uma colocação. Ele só fez uma colocação em cima de um comentário que a vereadora Valéria fez. Foi só isso. E a pergunta do vereador Arinaldo é qual? Deixe mais claro que eu entendi uma coisa, mas... Por o que foi falado, eu quero só fazer a mesma pergunta que o vereador Ruimar, não foi a pergunta que o vereador Ruimar fez. Que a psicóloga estava, segundo a vereadora Valéria falou, que era... Só um minuto, vereador, depois você fala, por favor. Estava em 12 horas, estava só 12 horas por semana, e aí lá na Folha estava 40 horas. Foi o que o vereador Ruimar fez. Não foi a pergunta, na verdade. Não foi nada que o vereador Levi está falando. Não, sim, eu ouvi, eu me recordo. Eu não sei quem é a pessoa, né? Também. Olha, psicóloga, mas não sei o nome. O vereador Erinaldo está dizendo que não foi nada do que eu falei, e eu estou falando, se voltarem o vídeo do dia da sessão, vai ver que a vereadora Valéria fez o comentário, que era um dia e meio, que seria às 12 horas, e ele fez mais de contrato tá, de 40 horas. Foi essa a colocação, não fez pergunta, ele fez uma colocação. É que no caso,
A profissional, vereador Arinaldo. Tá bom, eu quero saber a resposta. Eu quero saber. No caso da profissional, ela trabalha, ela está contratada. No caso da profissional, ela está contratada para trabalhar as 40 horas e ela está trabalhando 1 dia e meio. Não é isso? Não foi isso? Está trabalhando 1 dia e meio que se resulta em 12 horas. Então, esse foi o questionamento que o vereador Rui Mar fez, e é essa pergunta que o vereador Arinaldo agora está pedindo, né, a resposta. O porquê. Que eu também não sabia, mas na fala o vereador Rui Mar até citou o nome de alguém, mas eu não sei qual era a pessoa, mas ele falou quem seria a pessoa que está aqui contratada com essa quantidade de horas e que só está trabalhando 1 dia e meio, né? Essa é a pergunta do que o vereador Arinaldo quer a resposta, na verdade. Tá, eu acredito que a secretária Eloídes vai, né, entrar nesse mérito aí, mas eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade e também não poderia deixar de agradecer todos os nossos gestores, coordenadores e professores que estão ali diariamente trabalhando, né, e desenvolvendo um trabalho em busca sempre de melhorias. É o chão da sala, é o corre-corre do dia a dia, e agradeço a cada um deles, né, por esse trabalho. A gente, enquanto secretaria, eu acredito que eu posso falar aqui por eles também, que as escolas, elas também erram, também falham, mas buscando a melhoria a cada dia. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição, né, para qualquer um de vocês ou quem também esteja ouvindo aqui pelo Instagram, toda a nossa comunidade sítio-novense, que eu estou sempre à disposição, tá? Para atender, ouvir e buscar o que é melhor para o nosso município. E hoje, como a pauta é educação, inclusive educação especial, nós estamos buscando a cada dia melhorias. Então, se nenhum dos senhores tiver mais alguma pergunta, eu finalizo aqui minhas falas e passo para a secretária Eloídes. Muito obrigada e um bom dia a todos. Secretária Nilda, só que, mais uma vez, a gente selecionou que cada uma das secretárias fosse fazendo seu comentário individualmente, para que não fique nenhuma dúvida, e qualquer pessoa que esteja presente, mães, quem está aqui, fizessem logo sua pergunta, para depois não fazer, depois que a secretária sair do plenário, eu tiver saído da casa, né? A Luma está aqui, algumas mães, a gente convidou os secretários, todas as 3 estão aqui presentes, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês querem, ou que vocês querem reivindicar, ou uma dúvida que ficou, ou que não esteja diante daquilo que foi comentado aqui na sessão anterior, que se manifeste alguma mãe ou quem quiser, para que a gente sonde e tire qualquer dúvida de vocês. Porque qualquer pergunta que quiserem fazer, porque está aqui a secretária, a oportunidade está aqui, e não adianta depois, né, quando a secretária, se você quer fazer uma pergunta, depois pode se manifestar, pode pegar o microfone, falar no microfone, porque a hora é agora, depois... Presidente, só antes dela passar a palavra, eu gostaria de perguntar à secretária de Educação, como é que está, se as escolas da sede, pelo menos as da sede, têm psicólogo e assistente social contratado em todas as escolas? Porque essa é uma obrigação legal, né? Desde 2020, a lei diz que as escolas têm que ter assistente social e psicólogo para prestar o auxílio aos alunos. Não, em todas as escolas não. Nós temos um assistente social que atende a educação. Na verdade, nós temos 2 assistentes sociais que ficam na Secretaria de Educação e atende as demandas, faz as visitas rotineiramente e também quando são comunicadas, né, tanto pela escola, seja conselho, a comunidade no geral, elas prontamente fazem esse atendimento nas escolas.
O psicólogo, para educação, exclusivamente para educação, nós não temos ainda. Também é uma pauta que nós já conversamos com o nosso gestor e ele está disposto. No entanto, ainda não foi possível, mas, graças a Deus, nós temos uma parceria muito boa com a saúde e com a assistência, e sempre que solicitados, elas disponibilizam as psicólogas para fazer eventos nas escolas, tirar dúvida, fazer palestra, tanto na sede quanto no interior. Os diretores, né, de forma geral, quando eles sentem a necessidade, eles nos passam essa demanda e prontamente a gente já conversa com as secretárias, que são parceiras, e já disponibilizam um psicólogo para fazer os atendimentos necessários. Vereador Felipe, já finalizou? Larissa? Bom dia a todos presentes, bom dia, presidente, aos demais vereadores. Eu queria só reforçar o que a secretária Nilda falou, que a gente fez um evento, nosso grupo de pais atípicos, né, na Semana do Autismo, sobre capacitação em autismo para educadores. E realmente, me surpreendi, até o nosso grupo surpreendeu pela sua força, muito obrigada, pela presença dos professores, tanto dos professores da educação infantil, como das outras educações, porém, a gente sentiu falta dos cuidadores. Infelizmente, assim, eu peço novamente que você possa estar reforçando aos cuidadores para estar presente nesses eventos que a gente realiza. A gente traz uma profissional, inclusive, que era a Valquíria Falcão. Ela é psicopedagoga, especialista em TEA. Então, é uma profissional para somar. Mas a gente sentiu falta dos cuidadores, que é o que estão ali presentes diariamente com nossos filhos nas escolas. As professoras foram, nos surpreenderam, igual eu falei, a gente agradece, né? E eu queria só reforçar, realmente, que os cuidadores, nas próximas que a gente fizer, eles possam estar presentes, né? Que os cuidadores são os que ficam realmente com nossos filhos nas escolas. Esse era o meu pedido. Quando tiver esses eventos, né? Que os cuidadores participem deles também. Muito bem. Desculpa, vereador. Não, eu só ia complementar aqui, até porque eu acredito que seja uma obrigação, né? Se foram contratados, eles têm que participar e eles têm que ir a esses movimentos, né? Pode falar. Sim, Laresca, obrigada pela sua colocação. Como eu falei anteriormente, o grupo de mães, elas vão contribuindo de forma significativa dentro do município, com os eventos, com as articulações que o grupo vem realizando. Infelizmente, eu não pude estar lá porque eu tinha passado mal no dia, enfim, e não consegui comparecer, mas fiquei feliz que os profissionais fizeram presente, e a sua fala em relação ao profissional de apoio é essencial e necessária, porque é uma cobrança, na verdade, um pedido que a gente faz rotineiramente com eles, para que eles participem e não percam as oportunidades, porque tudo que vem para acrescentar ajuda as nossas crianças e ele, enquanto profissional, também cresce. Então, assim, a gente fica realmente triste, né, por não terem comparecido, mas, claro que nós vamos fazer um trabalho mais ativo ali para que eles estejam participando. E também eu acabei esquecendo de falar, nós temos hoje no município formações do Pacto pela Aprendizagem. A formação do Pacto é uma parceria com o governo do Estado e que tem uma contribuição gigantesca na educação. E nós, a partir de agora, também, todos os profissionais, os profissionais de apoio irão, ali da educação infantil, tá? Irão também participar. Por quê? Porque ali, nessas formações do pacto, eles vão aprender muito mais sobre como manusear as atividades didáticas, pedagógicas com essas crianças. Então, não é só saber também o que ele precisa referente ao atendimento enquanto criança. Mas
Pode continuar. Mas é como todo, é uma aprendizagem como todo. Então, assim, essas crianças, Laresca, participando também da formação do pacto, irá contribuir também na a forma em que eles vão conduzir as atividades junto com o professor da sala de referência. Mais alguma pergunta? Aluna, uma pergunta. Bom dia a todos. Secretária, só uma pergunta. Nós já estivemos, né, lá junto com você, até falei a respeito, que é sobre o Educa Mais, né? Você até anotou sugestões, né, que nós demos de como está incluindo as crianças atípicas, não é só a criança com TEA, né, mas a gente sabe da dificuldade que é para estar incluindo essas crianças por conta de sensibilidades e muitas outras questões. Quais serão as providências, né, que estão sendo tomadas para que essas crianças sejam incluídas? Porque hoje meu filho não participa por conta dos professores, que não têm capacitação para recebê-lo, né? Sim, obrigada, Luma. Eu tinha até anotado aqui e acabei esquecendo. O Educa Mais, hoje, graças a Deus, ao nosso gestor, nós estamos com um espaço muito bom. Então, esse espaço ele já contribui muito para todas as crianças no ensino e aprendizagem. E também para os profissionais que ali trabalham. Inclusive, estão convidados a visitar, ainda estamos finalizando alguns ajustes, mas quem desejar, que não tiver ido ainda, estejam convidados a olhar lá o nosso espaço. Luma, eu tinha anotado aqui para falar, tinha esquecido, os nossos profissionais do Educa Mais, tem alguns que já participam, que são do município. Eles já participam das formações, das nossas conversas, dos nossos diálogos. Quem ainda não estava participando, mas que a partir de agora também vai participar de todas as nossas formações, são os professores de inglês e espanhol. E também a professora de balé, tá? Que são... a professora de balé está iniciando, inclusive hoje, né, com as atividades, com as crianças. E os professores de inglês e espanhol, como todos são sabedores, são professores que a empresa que presta serviço, que são responsáveis por esses profissionais. Então, assim, já começou, Daniel. Então, assim, esses profissionais são profissionais, como eu falei para vocês, de responsabilidade contratual da empresa, no entanto, o trabalho é direcionado pela Secretaria de Educação. E, a partir de agora, uma das atividades é que eles irão participar também de todas as nossas formações. Enquanto profissional de apoio, os profissionais, sempre que solicitado, a empresa também está sempre disposta. Nós, graças a Deus, já temos algumas crianças participando e temos, tanto na paciência quanto aqui na sede, e tem também o profissional de apoio. Então, assim, conversar, dialogar e que eles também participem e estejam mais preparados para atender as crianças lá no Educa Mais Sítio Novo. Então, assim, outra coisa também, que até conversei com elas no dia que elas foram, a Luma e outras mães que estavam presentes, que nós estamos abertos a sugestões. Como eu falei para vocês no início da minha fala, nós estamos caminhando, aprendendo. E as mães, os pais que têm lugar de fala, eu acredito que eles têm muito a contribuir. Então, quem tiver sugestão, nos procure e fale, Nilda, e por aqui, secretaria, e se a gente fizesse assim, nós estamos para ouvir. E o que for viável, com certeza a gente vai correr atrás para conseguir. Então, nós estamos aqui também para falar, mas nós estamos para ouvir vocês, a comunidade como toda. Acho que por aqui vai dar certo. Vamos ver isso aqui? Então, nos procure.
tá, gente? Que nós vamos caminhar juntos. Mais alguma pergunta, senhores? Alguém presente aqui? Só deixar uma sugestão aí para a secretária, quando houver reunião do Conselho Municipal de Educação, convidar, não sei se tem algum pai atípico para estar presente. Tem sim. Tem? Agora já estão organizando lá, acho que logo em breve nós teremos uma reunião e, né, vocês serão comunicados a participar, tá bom? Certo. Já, inclusive ontem, né, sexta-feira já estávamos falando sobre essa pauta. Tá ok. Nilda, não, por enquanto, só agradecer pela sua presença, pela sua vinda, por ter vindo aqui esclarecer e sondar todas as dúvidas, né, que as pessoas queriam ouvir. E o mais era dizer que eu sei da sua boa vontade, a gente sabe da sua determinação, da sua coragem, sabe que você realmente quer ver muito mais acontecendo, mas sabemos também que nem tudo depende da sua pessoa, né? Você realmente está na parte de secretária, mas que depende também do nosso gestor. E que a gente sabe da boa vontade do Antônio, né, do nosso gestor, de ver as coisas acontecer, mas sabemos que nem tudo é possível e a gente sabe que a gente esteve sondando aqui, estive conversando ontem, até mesmo com a secretária de Educação, Heloídes, a gente sabe que Sítio Novo, realmente, assim como quase todos os municípios, né, precisa melhorar, mas Sítio Novo é referência. Sítio Novo não está assim como muitos pensam, não. O Antônio Coelho tem se dedicado, o Márcio tem procurado sempre aumentar, né, e atender as demandas que, principalmente na área na sua área, e como todas as outras áreas, principalmente saúde, a gente sabe que assim que recebemos as demandas, a gente não executa, mas procuramos resolver o mais rápido possível. Essa é a sua vontade, essa é a vontade do nosso gestor, e aqui é a casa onde vocês, como eu sempre falei, têm que vir para poder estar aqui cobrando junto com a gente para que as coisas possam acontecer e a gente está aí de passo a passo, resolvendo cada problema e tentando solucionar um a um, né? Muito obrigada pela sua vinda, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, né? E conte com esta casa para aquilo que a gente puder fazer, a gente vai estar juntos aqui fazendo. Só agradecer mesmo e desejar a todos um bom dia. Obrigada. Um bom dia. Raimunda. Com a palavra agora a nossa secretária de Saúde, né, Heloídes. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, em nome do vereador presidente, o vereador Leonel. Cumprimentar a plateia, os pais atípicos. Cumprimentar aqui também as colegas Nilda Bueno e Raimunda França. Quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui hoje e agradecer também ao vereador Levi por ter feito esse convite para esse momento de diálogo, né, de conversa. Como bem já explicou a Nilda, e eu vou tentar ser mais objetiva, para não ser redundante, vou direcionar diretamente o que tange a saúde, de forma mais objetiva, o que a saúde vem fazendo para o público dos autistas, né, das crianças autistas aqui em Sítio Novo. Bem, a saúde ela vem se estruturando, a gente vem caminhando, vem aprendendo, vem tentando ser assertivo. Então, o nosso município ele vem se estruturando nesses atendimentos. Eu acredito que foi falado, né, na sessão atrasada,
eu creio que tenha sido citado. Mas o que a gente tem hoje na rede SUS? O que o SUS oferta de atendimento no sítio? Então, nós temos o fonoaudiólogo, temos o terapeuta ocupacional, temos a psicóloga, temos também um pediatra e temos um psiquiatra. O SUS é para todos, né? A gente atende. Então, o que acontece? Cada profissional hoje está atendendo um dia na semana, e cada profissional, tanto a fono como a TO, atende 13 crianças, a psicóloga atende um pouco mais, 18. E esses profissionais, cabe ressaltar que todos eles, né, eles são profissionais técnicos, são especializados em aba, a doutora Valéria, a doutora Sami, a doutora Luciana. Eles têm essa especialização em aba, que é a análise do comportamento aplicado. Esse método é hoje um dos métodos mais indicados para o tratamento, para a assistência de crianças autistas. E esse é um diferencial muito grande, porque é comprovado cientificamente que é eficaz. Então, eu ressalto que hoje os profissionais que a gente tem são profissionais qualificados. É claro que a quantidade de pacientes que eu citei aqui, diante da quantidade de pacientes que nós temos com diagnóstico, é um atendimento que não chega o terço da necessidade que o município precisa. Mas a gente é ciente dessa quantidade de pacientes que precisam, e a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito para isso, temos que melhorar para isso. Somos conhecedores a gestão é ciente da Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, que institui os direitos dos pacientes autistas. E nesta lei, os pais atípicos estão aqui, são sabedores também, que ela garante um diagnóstico precoce, ela garante atendimento multiprofissional e garante também medicamentos àqueles casos que precisam. Então, assim, o prefeito Antônio Coelho, ele tem essa preocupação de ofertar assistência às crianças autistas, até porque é lei. Mas, infelizmente, nós temos alguns desafios hoje, né? Eu sou mãe de uma criança autista e você tem o tempo que precisar, secretária, não precisa... É muito desafiador. Eu estou dos dois lados, como gestora e estou como mãe. E nós temos muito que avançar. E hoje o que a gente precisa, senhores vereadores, as pessoas que nos veem através do Instagram, os pais que estão aqui, é de uma política pública que funcione. Principalmente uma política pública federal. A realidade do nosso município, embora o prefeito Antônio Coelho, embora eu como secretária e toda a nossa equipe de saúde, todos os vereadores tenhamos uma vontade de avançar, a gente precisa de um aporte, de um aporte financeiro para garantir esses direitos. E hoje nós temos uma lei, que é esta que eu citei, a Lei 12.764, que ela garante os direitos. Mas falta aporte financeiro para a gente estruturar a nível de municípios os atendimentos. Que nós, como pais autistas e como gestores também, o que a gente quer é essa eficiência na ponta. Então, é hora da gente dar as mãos e pedir a parceria com o governo do Estado, a parceria com o governo federal, que o governo federal olhe para essas crianças, para esse público, para todas as pessoas com deficiência, como uma política de grande importância que ela é. Né? Os índices do autismo só crescem a cada dia. Em 2023,
era uma criança, a cada 36 crianças, uma era autista. Hoje a gente não sabe, né? Ainda não temos novos dados. Então está crescendo muito. E em contrapartida, as políticas públicas, elas estão meio que estagnadas. Então a gente precisa melhorar isso. Então, na minha visão não, que é um grande desafio que os municípios enfrentam, é a questão do aporte financeiro, para que a gente possa estruturar esse atendimento dentro do município, instituindo aquilo que a vereadora Valéria pediu aqui em requerimento, um centro de especialidade para as crianças autistas, e que a gente tenha suporte e aporte de manter esse serviço, de implantar, de ter condições de contratar os profissionais, de ter condições de comprar todos os recursos que são necessários de forma permanente, e que a gente tenha condições de inserir todas essas crianças para o atendimento. Diante dessa dificuldade do aporte financeiro, nós ainda temos outros desafios também. Só ressalto que é claro que existem projetos em andamento, né, para que se tenha um aporte financeiro específico para as crianças autistas. O governo federal lançou um programa chamado CE, só que o CE é voltado para todas as crianças, aliás, para todos os pacientes que têm algum nível de deficiência, seja auditiva, seja verbal, seja o TEA, mas não é especificamente para os autistas. Então, senhores vereadores, senhores pais, que têm um engajamento muito singular aqui em Sítio Novo, o qual eu parabenizo pela força de vocês, pela luta que vocês vêm fazendo aqui no nosso município. Então, a gente precisa disso. E mais uma outra situação que dificulta a ampliação do serviço e a garantia desses direitos é também profissionais capacitados. Hoje, nós temos os 3 que eu citei, a Valéria, a Sam e a Luciana, que elas têm especialidade em aba. A gente teve o cuidado de olhar para esse lado, porque não basta, senhores vereadores, ser qualquer fonoaudiólogo, ser qualquer terapeuta ocupacional. Ele precisa ter afinidade com o público, porque o público é desafiador. Uma criança autista, nível de suporte 3, não é fácil lidar com essa criança. Então, os profissionais precisam estar qualificados e precisam ter afinidade com esse público. E hoje falta no mercado esses profissionais, sim, que queiram vir para uma cidade do interior e que queiram ficar conosco, né, queira ficar no município. Existe também o valor que eles cobram, que é um valor alto devido à escassez desses profissionais, e também o diagnóstico que tem que ser promovido mais pelo neuropediatra. Nós também temos essa dificuldade de encontrar neuropediatra na região. Imperatriz, se eu não me engano, tem 2 neuropediatras. Eles não fazem atendimento pelo SUS, eles atendem somente particular. A consulta é em torno de R$ 950 mil, né? Então, algumas famílias não têm condições de pagar esse valor. E também, para que o município faça essa contratação, é um serviço de alto valor. Então, dificulta também para que a gente amplie a assistência dentro do nosso município, né? Também temos uma situação que dificulta essa ampliação. É a forma sistemática como os autistas são atendidos, como as nossas crianças são atendidas. Se você pegar todos os laudos praticamente, a maioria das crianças, elas vêm solicitando atendimento com fono, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psicomotoricista, psicopedagogo. E a maioria desses laudos, eles vêm pedindo minimamente dois atendimentos por semana. E as crianças autistas, a maioria, elas não têm uma previsão de alta. São assistência de continuidade. Então, um profissional, em média, ele consegue atender 13 crianças por dia. E se todas elas precisam de pelo menos 2 vezes por semana, então, se a gente colocasse profissionais a semana inteira, que é nosso sonho, não é? De colocar o fonoaudiólogo, o terapeuta,
a semana inteira, ainda assim a gente não vai conseguir atender tantas crianças. É uma média de 70 crianças por semana, digamos, se todas passassem por todos os profissionais. Então, a forma como elas são assistidas também é algo que dificulta um pouco para que no SUS se dê acesso à quantidade de crianças que já temos aqui em Sítio Novo. São mais de 47 crianças que já têm um laudo, né? Fora as crianças que a gente não tem conhecimento, porque às vezes os pais também não procuram o serviço para se manifestar, né? E fora as crianças que ainda não estão laudadas. Então, é muito desafiador. Não é só uma questão de, é um direito, a gente sabe, e é direito mesmo, e nós estamos aqui ombreados para cumprir esse direito. Para cumprir esse direito e garantir que essas crianças sejam assistidas. Mas existe esse outro lado, né? Esse lado que é desafiador. Por isso que eu iniciei falando que a gente precisa nos fortalecer, enquanto pais, enquanto gestão, enquanto vereadores, para buscarmos aporte financeiro para que essas crianças aqui no nosso município tenham essa garantia real na ponta que serão assistidas. Sítio Novo é um dos municípios que está assim à frente, como o vereador Leonel disse. Temos cidades bem maiores, e posso até citar, que não tem um fonoaudiólogo com a especialidade em aba para atender as crianças, que não tem um terapeuta ocupacional, que não tem um psiquiatra que atende criança, como a gente já tem aqui em Sítio Novo. Então, que deixa muito a desejar a rede assistencial. Então, a gente está fazendo, e o prefeito Antônio Coelho, eu como secretária, eu como mãe, sei que a gente precisa avançar muito, porque como pais, a gente tem muitas incertezas. A gente se questiona o tempo inteiro, e é muito árduo. E aqui eu sei o que cada pai passa. E sei também quanto custa uma sessão no particular. É muito caro. Para que a criança hoje autista ela tenha um suporte real na quantidade de terapias que os laudos exigem, né, e que o neuropediatra define como necessária para cada caso, é muito caro. É inviável demais. Então, a gente precisa unir forças e a gente precisa fortalecer essa política e precisa fazer ela acontecer para que o direito dessas crianças seja garantido. E o prefeito Antônio Coelho, ele sempre teve essa preocupação. Desde quando eu entrei aqui como secretária, eu comentei com ele, seu Antônio, a gente precisa contratar uma fonoaudióloga, tem demanda aqui no município. E tanto ele tem essa preocupação que o primeiro fonoaudiólogo que foi contratado aqui para o município foi em julho de 2022, a doutora Samara Costa. Então, esses atendimentos eles já vêm sendo estabelecidos, a gente já vem tentando estruturar os atendimentos para esse público, mas como eu disse, é muito desafiador, né? E a gente espera que a gente avance aqui no município, que o centro seja uma realidade e que mais crianças sejam assistidas, né? E que os nossos profissionais também, eles são estimulados a se qualificarem na área. Nós já temos aqui em Sítio Novo, filhos de Sítio Novo que estão fazendo faculdade de terapia ocupacional, né? Os nossos profissionais, voltando agora para a saúde, a gente já fez algumas treinamentos. Estamos previstos também para fazer agora, no mês de maio, uma qualificação também. Então, a gente tem se esforçado, a gente tem tentado fazer aquilo que o município pode fazer. A nossa preocupação é real e a gente tem toda boa vontade. O prefeito Antônio Coelho é sensível, se preocupa com essa assistência, assim como eu também, assim como a gente conversa, né, vereadora Valéria, dessa necessidade. E só quem é pai, viu, vereador Levi, que tem uma criança autista, a gente sabe o quão difícil é. E a gente se pergunta o tempo inteiro, como eu estava falando anterior, como será o futuro? Pelo alto índice de criança, que a cada minuto aí a gente está vendo que está aparecendo o diagnóstico de uma criança autista. Então, é hora de dar as mãos,
É hora de fortalecer essas políticas e é hora da gente trabalhar mais por este público. Então, minhas palavras é essa, estou à disposição aqui para algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Senhora secretária, bom dia. Eu só gostaria aqui de fazer um comentário com relação ao que você colocou e com relação à sessão que nós assistimos quando os pais estiveram aqui presentes, porque foi colocados assim bastante coisas e assim estava um vácuo muito grande entre nós vereadores e todo esse público, né, que hoje está fazendo suas colocações, suas reivindicações aqui. E naquele momento eu entendi que parece-me que faltava muito o município ainda fazer. Como, de fato, tudo que você está colocando aqui, a gente entende que realmente falta fazer. Falta fazer e falta fazer muito, para que possa estar suprindo as necessidades dessas pessoas que precisam, desses profissionais. Eu até me comprometi em fazer um requerimento, no sentido, já que a vereadora Valéria fez um requerimento que nós aprovamos, que esta casa aprovou, no sentido da construção de um local para atendimento, né? E a gente se comprometeu também em fazer um requerimento reivindicando do senhor prefeito a contratação de um neuropediatra para poder estar assistindo esse público, né, que precisa desses atendimentos. Mas em conversa, quando eu estive lá com você e agora ouvindo você aqui atentamente, e me preocupei até em ouvir bastante, porque eu entendo do que você me falou, que ainda não existe uma política pública para atender esse público-alvo. Quer dizer, então, assim, eu vejo que aqui todos os profissionais têm um conhecimento muito grande, como você tem um conhecimento grande, sabe da necessidade, os pais aqui também sabem dessa necessidade, o que eles precisam, o que eles gostariam de ter. A secretária de Educação também já fez também essa colocação. Com certeza, a secretária de Assistência Social também vai fazer seus comentários também. Mas a gente fica assim, às vezes, de mãos atadas, de pés atados, por entender que não existe ainda esse recurso para isso. O recurso que está sendo destinado para atender esse público é o mesmo recurso que vem para a saúde comum. Então, ou seja, que é o recurso do SUS. Não tem como a educação. Por exemplo, a educação, hoje, ela sobrevive de uma forma independente porque tem o FUDEB, entendeu? Mas a saúde não, não existe esse recurso com esta finalidade. E isso deixa assim a gente, de certa forma, muito triste, entendeu? Deixa a gente muito triste porque há uma evolução muito grande desse público, como você mesmo colocou, e como a gente tem esse conhecimento também de que há essa necessidade, e a gente fica assim muito preocupado. Espero que possa estar havendo por parte do governo federal, como você já colocou, que tem algumas leis aí, mas que daí não existe. Eu não sei nem se tem um projeto destinado a isso ainda, junto ao Congresso Nacional. Nesse sentido, eu também não sei. Mas a gente espera que isso aconteça, que aconteça logo e que venham esses recursos, porque a gente entende que há uma carência muito grande e que há essa necessidade que ainda é muito maior, talvez, do que a própria carência. Então é isso, minhas colocações, senhor secretário. Muito obrigado. Obrigada, vereador, pelas colocações. Como eu disse, né, o governo federal, acho que em 2023, ele lançou esse programa SEC. Na verdade, as redes de deficiência, pelo menos na nossa regional de saúde, ela ainda está sendo estruturada, né? Mas o SEC, o Centro de Especialidade em Reabilitação, não se aplica à realidade de Sítio Novo, devido à per capita, à quantidade de pessoas com deficiência, né? Reitero que o SEC, ele atende também o autista, e as regionais que têm SEC, elas recebem 25% a mais para atender. Mas ainda não é o suficiente. É como eu disse, devido à quantidade de pacientes que tem, precisa de uma política específica para os autistas. E não adianta enxugar gelo. Por isso que eu estou falando de forma bem objetiva, né? Não adianta, porque não vai resolver. É uma política que está lá no papel. Mas aqui nos municípios, né, aqui em Sítio Novo e nos municípios do Brasil, a realidade é outra.
a lei está dizendo isso aqui e as políticas estão um pouco aqui. Então, precisa acompanhar, adequar a realidade. E quando se fala de atendimento particular, só para puxar aqui um adendo, hoje os planos se negam a atender as crianças autistas. A realidade é essa. Tem um advogado aqui, o doutor Felipe, que eu tenho certeza que você tem ciência disso, que hoje as reclamações de planos de saúde superam as reclamações de pacientes oncológicos, né, para as crianças autistas, porque os planos se negam, alegando ser um tratamento muito caro, em torno de R$12 mil. E particular, o que eu posso ofertar para o meu filho é em torno de R$5 mil. Então, é por isso que a gente tem que... A gente sabe que o SUS, né, os pacientes SUS dependentes, é complicado demais. A gente precisa melhorar isso, né? Precisa melhorar essa política. Mais alguma pergunta? Secretária, nós somos conhecedores de tudo que você falou. Nós também já tivemos várias vezes com o prefeito. Nós sabemos do empenho. Sempre bem receptivo em nos atender, em nos ouvir e procurar nos ajudar. Mas o que a gente vê? A gente sabe que há uma escassez muito grande de profissionais. Isso nós, enquanto pais, sabemos. Que não há verbas destinadas especificamente, nós também sabemos. Mas nós sabemos que o município tem psiquiatra, nós sabemos que o município conta com pediatra. Como que essas famílias podem estar sendo? Porque tem mães do interior que me mandam mensagem perguntando como que faz, porque nem essa informação de que um psiquiatra atende no município não chega a elas. Então, assim, qual o desenvolvimento da secretaria enquanto isso? Porque não há uma conscientização. Todo os meses a gente vê campanha lilás, campanha rosa, até agora a secretaria. Cadê as psicólogas para passar nas escolas, né? Assim como fazem com a dengue. Nenhuma psicóloga, nenhuma equipe da saúde ou da assistência foi às escolas fazer essa conscientização. Então, assim, é isso que a gente está cobrando e viemos na sessão passada. Nós sabemos, né, que, infelizmente, o SUS não consegue atender a demanda. Mas, assim, o que vocês têm feito para trabalhar a conscientização? Porque a gente precisa de atendimento, mas a gente precisa também de conscientização, e esse é um papel de vocês. Né? Não é só dos pais, mas das secretarias, da gestão, né, do município, trabalhar a conscientização. E nada é feito, a não ser alguns professores ou algumas escolas que trabalharam, né, por conta da Secretaria de Educação. Da saúde, até o momento, nada. Assistência, nada. Né? Então, assim, é isso que a gente quer. Quem os pais podem procurar para estar entregando esses laudos, para estar recebendo uma assistência? Não tem, não tem. Chega lá, coloca o nome numa lista. Muitas vezes tem crianças que estão sendo atendidas que não têm deficiência, tem apenas um transtorno da linguagem, dislexia ou alguma outra coisa. A gente sabe que precisa, sim, né, mas não precisa de um especialista em aba, nesses casos, e está tirando a vaga de uma criança autista, de uma criança que precisa de uma intervenção maior, né, que sendo qualquer outro fonoaudiólogo, sem nenhuma formação em aba, poderia estar atendendo essa outra demanda. É isso que nós queremos saber, ouvir, porque tudo que você falou nós já sabemos, né, já sabemos e bem. Tanto que, em questão também, o pediatra, né, o psiquiatra, ele tem... perante a lei, qualquer médico pode dar um laudo de autismo, ele tendo capacitação. Qualquer médico. Então, não precisa ser um neuropediatra. Qualquer médico, segundo a lei, né, o que está lá na lei, qualquer médico que tenha uma capacitação, ele pode estar dando um laudo. Esses profissionais, eles são capacitados, né? É isso que a gente quer. A gente sabe que os profissionais, eles não conseguem vir a semana toda, porque eles também trabalham em outros locais. Mas a gente tem várias opções, como a formação de AT, que nas clínicas particulares, inclusive, é feito isso. São formados, porque os profissionais,
não conseguem atender também toda uma demanda de uma clínica particular. Então, muitas clínicas elas têm os ATs que fazem as intervenções com aquelas crianças no momento em que eles não estão presentes. Então, assim, é também uma possibilidade do município estar vendo, já que não tem como contratar, está vendo os profissionais da saúde, né, que vocês conhecem, que tenham uma afinidade com esse público para estar fazendo essa capacitação e atendendo, né, nos dias que os profissionais não podem estar atendendo essa demanda, porque vai ser uma forma também de estar ajudando. Outra coisa, a gente sabe que os profissionais, né, e que atendem a aba, ele atende ali uma vez, 2 vezes na semana, mas no decorrer, quem faz o papel são os pais, porque é quem fica a maior parte do tempo. Então, assim, que os profissionais que fazem atendimento hoje, né, eles trabalham em grupo e como uma equipe mesmo, né? E, assim, a cada atendimento ou no mês, seja feito um momento com os pais para passar, olha, aqui está o programa do seu filho, o plano, né, do seu filho de atendimento, você vai fazer isso e isso em casa, porque não adianta também o profissional passar 30 minutos atendendo a criança, que a gente sabe que é o mínimo do mínimo que eles deveriam, e só dizer, tá, até outra semana, tchau. E aí, o que é que nós vamos fazer? Qual a intervenção que nós vamos dar continuidade em casa? Então, tudo isso tem que ser visto também. É onde entra a questão que o vereador Arinaldo perguntou, né, que a gente precisa que seja resolvida. Às vezes um profissional, ele está contratado aqui para trabalhar a semana, ele só vem 1 dia e meio, aí complica, né? É onde uma pequena coisinha traz... Está funcionando, né? Então, em relação à referência de atendimento, é sempre a unidade de saúde, né? Então, os pais que notarem, digamos, que ainda não tenha o diagnóstico e que verificarem seus filhos, que é uma criança que está com dificuldade na fala, que tem uma seletividade alimentar, que tem dificuldade na escola, ou qualquer outro sintoma voltado, ele deve procurar a unidade de saúde, que é a referência dentro do SUS, é a unidade é a referência dentro do SUS, é a unidade de saúde. Então, lá é que você vai encontrar um enfermeiro, você vai encontrar um clínico, e ele vai fazer aquilo que ele não resolver, ele vai encaminhar, né? E sobre as suas sugestões, mãe, Luma, né? Muito obrigada pela sugestão, eu acho que vem muito de encontro esse feedback para os pais, né? Esse plano pós-atendimento, para que essas crianças, para que os pais tenham mais esclarecimento e dê continuidade, porque, afinal de contas, as crianças passam mais tempo dentro de casa, né? E metade do período também na escola. Então, é muito importante essa sua sugestão, eu agradeço. E assim, Luma, a gente está realmente caminhando para melhorar, a gente tem se esforçado e a gente se compromete em cada vez mais melhorar. É como eu lhe disse, né? Como eu disse a todos, a gente é ciente da necessidade e, claro, nós temos muitas falhas, mas estamos procurando melhorar e acrescentar cada vez mais. Mais alguma pergunta? Oi, vereador, presidente. É só pegando o gancho aqui da sessão passada, secretária. Foi colocado aqui pelos pais, eu não me recordo quem, solicitando que, já que não tem um tratamento aqui para atender todos os pacientes, que fosse disponibilizado um veículo, pelo menos 2 vezes por semana, para estar levando esse pessoal para a Imperatriz, para fazer o tratamento lá, que a gente sabe que a sessão já é cara. Ainda tem mais a passagem, combustível, alimentação, isso aí vai pesar muito mais no bolso.
E a gente tem a van aí que é alugada para levar o pessoal que faz o tratamento de hemodiálise, né? Que é um dia sim, outro não. Eu acredito aí que se sentar e tiver essa conversa com o executivo, esse dia que ela não for, para levar as crianças, os pais, para fazer o tratamento. Compreendo. Essa é uma opção, né? Precisa sentar e verificar, porque cada criança tem um atendimento em uma clínica. Eu me refiro aqui aos particulares, né? Atendimento em clínicas diferenciadas, em horários diferenciados, em dias diferenciados, porque mesmo no particular, a gente precisa se submeter a vagas, verificar se tem vagas para ser atendido. Então, seria interessante, talvez, um diálogo com o prefeito para ver essa questão de disponibilidade do transporte, mas estar olhando também o cronograma e a condição de cada criança. Bom dia a todos. Nós, enquanto pais atípicos, ainda teremos a fala da Raimunda, mas a gente já agradece, né, assim, a essa disponibilidade das secretarias estarem aqui trazendo a sua voz, a sua contrapartida no que diz respeito às orientações. Só que a gente, às vezes, na nossa entonação, né, às vezes a Luma fala, ela diz, tudo isso a gente já sabe. Mas, realmente, nós sabemos, mas muitos paizinhos não sabem, a sociedade não sabe. E dizer também assim, secretária Heloídes, muitas vezes a gente sente a sua ausência de estar com esta palavra tão bonita que você falou, o ombreado, né? Porque, assim, nós precisamos também somar forças e a gente só soma essa força caminhando juntas, né? Então, a gente, de certa forma, sente, né, esta ausência da gente estar reivindicando juntas, dialogando, trazendo propostas. E aqui eu quero deixar uma sugestão que eu prefiro dizer assim, que enquanto não se pode fazer aquilo que está ao nosso alcance, então vamos iniciar por aquilo que é possível. A gente já viu aí na educação muitos avanços, na saúde também, mas eu gostaria de pedir, né, a você que pudesse estar reunindo as pessoas, principalmente aquelas que atendem. A questão das prioridades, não só dos autistas, mas qualquer portador de deficiência. A gente fala aqui como outras mães que já foram, né, já foram negado esse pedido no sentido de prioridades. Então, eu não sei como funciona no hospital, porque no hospital tem aquela questão também das cores, né, com relação ao nível de gravidades, né? E eu não sei se isso se enquadra também para o atendimento do hospital. Mas, pelo menos, as recepções, esses pais, eles precisam também conhecer que os seus filhos têm esse direito de terem prioridade. Então, seria muito importante uma reunião, uma formação para essas pessoas que têm esse primeiro contato. Porque o profissional, ele já sabe. Mas acredito eu que precisa melhorar um pouco nesse ponto. Não que eu tenha sido vítima, mas como nós somos porta-voz de outras pessoas, nós já recebemos, né, esta reclamação. O autismo não é a doença, e nós sabemos disso. Não é uma doença, mas é uma condição e que ela é para o resto da vida. Sim, concordo com você. Nas unidades de saúde já tem, né, uma plaquinha falando dessa questão da prioridade das crianças e no hospital também. Tem um instrumento que eu acredito que você, Ivaneide, né? Ivaneide, que você tem até conhecimento, que é o CIPTEA, que é a carteirinha. Né? Porque realmente um autista de suporte 1 não é explícito tão quanto o nível de suporte 3, que é perceptível, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode fomentar aqui no município, para a gente, que é um instrumento que vai facilitar também, além de já ser uma, digamos assim, a ordem natural da gente ter as crianças autistas como atendimento prioritário. Mas a CIPTEA, que é a carteirinha, é algo que vai também auxiliar muito e facilitará muito também. E é algo que a gente precisa fomentar aqui no município para que todos que tenham diagnóstico ou ainda não tenham, possam ter esse direito.
Obrigada. E obrigada pela sugestão também. Com a palavra, Bom dia a todos. Só na fala da Ivoneide, né, quando ela se referiu à questão das prioridades, né? E naquele dia que a aluna citou aqui, eu fiquei até preocupada, né, porque isso já é uma coisa que a gente bate rotineiramente, né, nas unidades, né, Heloísa? E até a gente comentou sobre isso. Em todas as unidades no hospital sobre a questão das prioridades, não só com os autistas, mas com portador de deficiência, gestante, idosos. Então, a gente tem essa preocupação. A gente tem também a classificação de risco, né? A Laresca aqui trabalha no hospital e sabe que tem algumas particularidades, principalmente no hospital, na questão da classificação de risco. Porque, por exemplo, chega uma criança autista, a gente sabe que ela tem prioridade, né? Mas, ao mesmo tempo que ela chegou, em uma situação leve de atendimento, chega um paciente infartando. Então, assim, a equipe acaba se dividindo, mas acaba vendo qual é o que traz mais risco à vida, sobre a vida do paciente, né? Então, assim, sempre, mas é orientado para que a equipe que possa dar aquela assistência se divida para que a criança também não possa ficar estressada naquele ambiente. Lá no Ramiro, como eu fico trabalhando lá, a gente sempre tem essa preocupação maior ainda, porque eles são atendidos lá, né? E a gente tenta sempre estar adaptando de acordo com as sugestões dos pais, porque como, para mim mesmo, apesar de eu ter um sobrinho autista, mas para mim tudo é muito novo. Na questão mesmo de atendimento, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho essa especialidade, eu tenho a questão da sensibilidade e do conhecimento de enfermeira, mas assim, eu não tenho essa especialidade de trabalhar com eles, e às vezes eu sinto até dificuldade nesse trabalho, porque é muito delicado. Cada criança ali que é atendida tem uma particularidade diferente. Cada criança tem uma forma diferente de se trabalhar com ele. Então, assim, naquele dia eu fiquei muito preocupada, chamei a equipe, conversei, mas eu acredito que isso, a Heloísa também já está sabendo, todas as equipes são treinadas, mas eu acho que tem que ser dado mais um reforço, porque a gente sabe que o trabalho do dia a dia, às vezes, você deixa escapar alguma coisa. Então, nessa questão aí, vai ser trabalhado novamente, vai ser feita uma capacitação novamente com as equipes, né, Heloísa, para que isso possa não acontecer mais, né, como aconteceu, que foi um relato que vocês falaram aqui, que aconteceu com uma mãe. Então, para a gente evitar com que essas situações ocorram. E, no geral, eu acredito que o que poderia a gente também melhorar essa questão de tentar resolver os problemas que sempre fosse feita, no meu pensamento, né? Que fosse feito o que está sendo feito aqui hoje, mas que fosse feito com as 3 secretarias, junto com os pais, poderia eleger um representante ou 2 da Câmara de Vereadores, com o prefeito, e essa reunião fosse feita internamente para que cada um dissesse quais são os seus anseios e quais são as suas dificuldades. Por quê? O prefeito mais a Secretaria de Saúde com a Heloísa correm atrás, mas tem algumas dificuldades. Os pais têm dificuldade redobrada. Por quê? Porque tem um anseio de ver o seu filho sendo bem cuidado, mas às vezes está sentindo que não está tendo aquele apoio. Então, eu acho que tudo sendo conversado, eu acho que pode ser melhorado e resolvido da melhor forma possível. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui, que é importante, esse momento aqui é muito importante, porque também todos os vereadores hoje, eu acho que estão sabendo realmente como é a situação que está, né? Porque quem está de perto, né? Às vezes eu fico mais de perto, porque os atendimentos são feitos no Ramiro. Então, assim, eu sinto essa dificuldade. Eu acho que hoje vocês, todos nós, estamos mais sensibilizados ainda, preocupados e com vontade de ajudar cada vez mais. Mas eu acho que isso aqui que está acontecendo hoje pode ser feito rotineiramente com os pais, com todos, ou com os representantes dos pais, com o prefeito, com representantes da Câmara, com as 3 secretárias ou outras secretarias também que possam vir ajudar, que eu acredito que os outros secretários também podem vir ajudar, para que a gente possa ir amenizando toda essa situação. É minha humilde opinião, tá? Para que a gente possa melhorar ainda mais. Eu sei que está se avançando muito pouco, tá? Mas está um avanço muito grande. Assim, eu fico
A questão da quantidade de dias que eles atendem é muito pouco, mas já é um avanço. Eu acredito que a gente tem que correr atrás de mais verbas, de mais parcerias, de pessoas que possam ajudar as secretarias, que possam ajudar o gestor e que possam ajudar os pais e as crianças, consequentemente. Então, eu acredito que toda essa reunião que está sendo promovida hoje, tudo isso que está sendo promovido hoje, eu acho que vai servir como um crescimento para todos nós. Vereador Manuel, você quer fazer uso da palavra? Sim. Antes, o vereador Cristiano quer fazer uso da palavra rapidinho. A gente já está fugindo um pouco do horário, mas vamos ser breve. A minha colocação foi uma situação que a Loma colocou na sessão passada, que eu fiquei muito preocupado. A gente já sabe a dificuldade que tem, né? Como já foi citado aí. E eu lembrei aqui agora sobre a situação que ela colocou do filho dela, né? Se eu não me engano, parece que é 8 anos, e ela nunca recebeu uma visita de assistência, 4 anos, nunca recebeu uma visita de assistência social na casa dela, né? Se já é precário o atendimento, não dá para ter, mas os assistentes estão aqui constantemente, custaria nada fazer uma visita pessoal, né? E onde fica a pergunta é isso, sobre os assistentes que tem aí contratado, né, que deveria estar fazendo essas visitas, né? Com a palavra, secretária. Eu acredito que em relação à visita dos assistentes, a Raimunda França vai estar explanando um pouco melhor. Só para finalizar, eu me coloco à disposição, enquanto secretaria, enquanto a equipe da secretaria, para qualquer diálogo. Estamos aí para colaborar. E quanto à participação, podem me fazer o convite, que eu estou disponível, viu, Ivaneide, para participar. Realmente, às vezes, falta também um diálogo, mas eu me coloco à disposição, junto com toda a minha equipe, para que possamos, antes de gestora, sou mãe, então, para que possamos estar ombreadas nessa caminhada, que é uma caminhada árdua, mas muito necessária. Então, me coloco à disposição, tanto desta casa, como dos pais, como da sociedade, para que possamos fortalecer essa política e dar garantia de direito a essas crianças. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, secretário Luiz, por estar vindo, por vir prestar os seus esclarecimentos a toda a nossa sociedade. E agora vamos convidar aqui a secretária de Desenvolvimento Social, a Raimunda. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, agradecer o presidente da casa, Leonel Sigmai, pelo convite, agradecer os demais vereadores aqui presentes e um agradecimento especial às mães e os pais que estão aqui, atípicos, e toda a plenária aqui presente. Eu vou falar um pouco da secretaria a quem eu sou responsável, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. A secretaria, ela atua prioritariamente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e famílias de baixa renda, conforme previsto na PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Dentro dessa política, existem os programas, os serviços e benefícios que são vinculados. Como é a atuação da secretaria junto a essa política das mães com pessoas com autismo? Eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho, tá, de cada programa, para que vocês possam entender melhor o funcionamento dessa política. Nós trabalhamos com
o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tá? Trabalhamos com o programa Criança Feliz, que é o programa da primeira infância, que trabalha criança de 0 a 3 anos, criança de 0 a 6 anos, que são beneficiárias do BPC LOAS. E trabalhamos também as mães gestantes. Trabalhamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, também, que é um serviço ofertado pela Secretaria, que trabalha criança, adolescente e o público idoso. E também trabalhamos com o programa Bolsa Família e Cadastro Único. Depois, Daniel, respondo, tá? E aí, por que eu estou colocando quais são os programas, serviços e benefícios que são vinculados dentro da Secretaria? Com relação às mães que estão aqui hoje, o que a Secretaria de Desenvolvimento Social poderia ofertar junto a essas famílias? O município hoje, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, ele não tem um serviço específico que possa estar atendendo essas crianças, mas poderia estar ofertando o quê? A inclusão no cadastro único para programas sociais do governo federal, poderia estar fazendo a inclusão dessas pessoas ao BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada, poderia estar encaminhando essas famílias até o CRAS, que lá no CRAS nós temos o quê? Nós temos o PAIF, que é o programa, é o serviço de atendimento integral às famílias, tá? E eu aqui queria perguntar aos pais e às mães que estão aqui, quem é que já procurou o CRAS até o momento para estar solicitando esse cadastro junto ao PAIF? Eu gostaria de perguntar às que estão aqui, se alguma dessas mães, dos pais que estão aqui, já se dirigiram até o CRAS para estar solicitando esse cadastro junto ao PAIF. O que é o PAIF? O PAIF ele vai atender as famílias, tá? E a partir do momento que esses usuários que procuram o CRAS, que vão fazer esse cadastro, aí sim eles vão começar a ser acompanhados tanto pelo assistente social, como também o atendimento com os psicólogos. E aí, realmente, aqui na sessão anterior, foi questionado isso, tá? Como a mãe ali, a Luma, ela relatou que nunca foi, nunca recebeu uma visita de um assistente social. Aí eu queria perguntar para você, Luma, você, em algum momento, você procurou o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para fazer o seu cadastro junto ao PAIF? Esse é o ponto X da questão. Como que os pais vão procurar se eles não têm conhecimento disso? Foi o que foi relatado. Não há instruções a ninguém. Como que a gente vai procurar algo se não tem a quem procurar? Essa é a nossa questão, né? A gente leva um laudo na secretaria, anota numa folha lá o nome da criança na lista de espera, e aí só diz, não é aguardar, não tem vaga no momento, aí ninguém fala. Não tem uma pessoa para chegar para um pai e falar assim, olha, você tem que fazer isso, procura o CRAS. Quando foi para a questão do benefício do meu filho, eu procurei o CRAS, esperei, não resolveu, eu tive que ir com o advogado e está aí, em andamento. Né? Então, assim, como que os pais vão procurar se eles não sabem? Ninguém, não tem uma pessoa responsável a quem a gente procurar para passar as informações. Né? A gente tem que recorrer aqui à internet. Graças a Deus que existe a internet hoje, né? Para a gente recorrer, porque não tem outro lugar. Como que a gente vai procurar se não sabemos a quem procurar? Onde procurar? Esse é o X da questão. Né? Porque se os pais tivessem conhecimento, se a população tivesse conhecimento, como o caso tem mãe no interior, que não sabe que um psiquiatra atende no município, como que a gente vai procurar? Né? Eu acho, Luma, obrigada aí pela sua contribuição.
Eu acho que é importante, como foi falado aqui, eu acho que talvez ainda está faltando essa comunicação e esse diálogo e mais divulgação sobre criança com autismo. Eu acredito que, por ser novo, você sabe, que a gente sabe que não começou de agora, mas o caso ele veio recentemente a público e nós sabemos, Sítio Novo não é diferente. E eu quero dizer para você, Luma, enquanto secretária de Desenvolvimento Social, eu, enquanto estou na secretaria, que eu já presto serviço ali há 20 anos, eu nunca recebi uma visita de uma mãe atípica para me procurar sobre determinado serviço. Porque uma coisa eu lhe afirmo, eu, em momento algum, eu deixaria de ajudar vocês, enquanto mães, dessa política, que eu sei o tamanho da dificuldade que vocês passam. Eu sou tia, eu falo isso porque eu também sou tia de autista, e eu vejo a luta e a dificuldade que a mãe convive com essa criança, e por isso que não só por ser a secretária dessa pasta, mas sou defensora da política, da pessoa, não só com deficiência. Eu não sou defensora só da política do idoso, eu não sou defensora só da política do autismo, eu sou defensora da política de quem dela necessitar. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela está ali para prestar um serviço de qualidade a todas as pessoas que venham em busca dessa política. O Sítio Novo hoje, o que a Secretaria pode estar ofertando para vocês, é como eu já falei, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela atua prioritariamente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e família de baixa renda. Mas, em momento algum, eu, enquanto secretária, eu deixarei de ajudar as pessoas que tanto dessa política necessitam. E aí é como você falou, tá? O que a secretaria, não só para você, todas as mães que estão aqui presentes, que pode estar ofertando nesse exato momento, é a inclusão no cadastro único, que eu acredito que você já está inscrita no cadastro único, a concessão do BPC, que você também já deu entrada, e eu acredito que por algum motivo esse benefício não foi concedido nesse primeiro momento. Eu acredito que você já deve ter entrado com recurso, como você falou, que entrou como advogado, e eu acredito que logo mais você vai estar sendo, né, beneficiada enquanto mãe do Joaquim. E eu queria dizer aqui para o vereador, presidente da Câmara e os demais vereadores aqui presentes. Sexta. E eu ainda queria dizer para vocês, Luma e as demais mães que estão aqui presentes, nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que tem o objetivo de fortalecer o vínculo familiar, tanto da mãe como da criança, da família, dentro da sociedade. E eu queria dizer para você, e as demais que estão aqui, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo estará de portas abertas para receber o seu filho, se caso você desejar que ele participe desse serviço, participe das oficinas que são realizadas lá dentro, que participe das atividades também que são realizadas ali dentro. Nós temos o programa Criança Feliz, infelizmente o Joaquim já não está mais na idade como as demais, eu não sei se está nessa faixa etária de 0 a 3 anos, ou que tenha de 0 a 6 anos, que seja beneficiária do benefício de prestação continuada. Mas nós temos também o PAIF. Eu aconselho, não só você pai, você mãe atípica que está aqui, procura o CRAS. Lá dentro do CRAS nós vamos ter o PAIF. Lá dentro do CRAS nós temos uma equipe de profissionais, nós temos assistente social, nós temos psicólogo, que eu acredito que a partir desse momento que você procurar, que você fazer esse cadastro junto ao PAIF,
você vai estar recebendo a visita do profissional enquanto assistente social e vai também estar tendo atendimento com o psicólogo dentro daquele setor, tá? É lá que você deva procurar, não só você, mas todos que estão aqui, que necessitar, que procura o CRAS está lá para fazer isso mesmo. O PAIF, ele trabalha o grupo de mulheres, que você também poderá estar participando. Ele trabalha o grupo de gestantes. E aí, nesses encontros mensalmente que a gente faz, inclusive a gente agora está fazendo quinzenalmente, tá? A gente trabalha todas essas palestras que você acabou de falar, que você está sentindo falta, que não está sendo trabalhado nas escolas. É o grupo de PAIF que faz esse trabalho, tá? Esse grupo é trabalhado dentro do CRAS. É lá que é trabalhado esse grupo. É trabalhado as palestras, é trabalhado os atendimentos com assistente social, é trabalhado o atendimento com as psicólogas. E aí é lá que você vai ser recebida e acolhida e ter esse atendimento de qualidade. Não só você, mas todas as mães que estão aqui presentes. E eu quero dizer para você, e todas que estão aqui, tá? Eu me coloco à disposição, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, a partir de agora, que me procure quando você precisar. Eu senti falta, enquanto secretaria, dos eventos que foram organizados, enquanto a caminhada de vocês. Parabenizo todas as mães atípicas, mas senti a falta de um convite, da visita de vocês que procurassem, não só eu, Nilda, Eloídes, para a gente fazer essa parceria e juntos a gente realizar essa ação, essa caminhada tão importante que a gente sabe que não só para vocês, mas enquanto para nós, enquanto secretaria. E volto a dizer para vocês, sou defensora da política, nunca deixei de ser, e você, até o dia que eu estiver na secretaria e fora da secretaria, tá? Contem comigo, do que vocês precisar, mas que a gente comece a trabalhar, igual a secretária Eloídes falou, igual a secretária Nilda falou, que a gente comece a trabalhar essa união, que a gente comece a trabalhar essa parceria, que a gente comece a andar de mãos juntas para o fortalecimento dessa política. Por que eu falo? Porque eu entendo. Está aqui, tem a Laresca, tem o Pedro, né, Pedro? Tem você, tem a Isabel, tem os nossos colegas que estão ali. Eu acredito que todos, a Ivoneide está ali também. Eu vejo a luta dessas mães com relação aos filhos de vocês, eu entendo. Estive em São Luís semana passada, em busca de serviço que venha ofertar esse serviço de qualidade para os filhos de vocês. Graças a Deus, visitei alguns setores, fui bem recebida e logo mais eu vou estar implantando esse serviço de qualidade, esse serviço de atendimento especializado para vocês, enquanto mães e daquelas que da nossa política necessitar, tá? Vou estar implantando o CREAS. Sítio Novo hoje não tem o CREAS. Eu acredito que muitas pessoas sabem disso e há necessidade da gente ter um CREAS aqui dentro do município. A gente sabe que a gente tem somente o CRAS. O CRAS de Sítio Novo hoje, ele faz o trabalho de CRAS e de CREAS, e a gente vê que a nossa demanda de CREAS é bem maior do que a demanda de CRAS. Estive em São Luís também correndo atrás, e graças a Deus fui atendida, e logo mais, viu, o presidente e os demais vereadores, a gente vai estar implantando o CREAS aqui dentro do nosso município, para a partir daí a gente estar prestando esses serviços, não só para vocês, mas para todas as pessoas que necessitam desse serviço dentro da nossa comunidade, tá? E da nossa cidade de Sítio Novo. Queria agradecer aqui a minha amiga Nilda, nossa secretária de Educação, Eloídes, que a gente está sempre trabalhando essa rede, tá? A gente está sempre trabalhando essa intersetorialidade. Como a Nilda falou, a gente tem uma equipe, realmente o doutor Felipe até fez questionamento da necessidade de uma psicóloga dentro da educação, né, Nilda?
A Nilda ainda não tem, mas eu acredito que logo mais ela vai estar trazendo esse profissional. Mas sempre que a Nilda precisa, e a Heloídes, a gente está ali mantendo essa parceria para trazer esse serviço tão importante para ajudar as famílias que tanto precisam em nosso município. Queria agradecer aqui os vereadores, agradecer o nosso prefeito Antônio Coelho, que é um defensor dessa política, que ele, em momento algum, ele mediu esforço e nem mede para estar nos capacitando, tá? E também qualificando os profissionais para prestar um serviço de qualidade para os vossos filhos. Quero colocar aqui à disposição, tá? E dizer aos nossos vereadores, quero agradecer o doutor Felipe e o Cristiano, né? Eu estive lá em São Luís, fiquei muito feliz, visitei o setor de segurança alimentar, em busca de cursos profissionalizantes para o nosso povo, e fiquei muito feliz em saber que o doutor Felipe e o Cristiano também já vão estar trazendo para a nossa cidade um curso tão importante, né, doutor Felipe e Cristiano, que é o curso de padaria artesanal, que venha também qualificar mais e mais profissionais para o nosso município, tá bom? E era isso, eu queria agradecer a cada um de vocês e dizer para os nossos colegas que estão aqui, para os nobres vereadores, que eu estarei à disposição sempre que necessitar. E a vocês, mães que estão aqui, pais, a secretaria estará sempre de portas abertas. Não mede esforço, precisando conversar, precisando manter essa parceria, eu vou estar lá. Eu só quero fazer mais um pedido antes de finalizar, tá? Sítio Novo, a gente tem o conselho da pessoa com deficiência. O nosso conselho, ele ficou um tempinho desativado, porque a gente fez um fórum, Luma, foi uma das nossas candidatas, né, Luma, que se candidatou a delegada para estar na conferência. Infelizmente, Luma não pôde participar. E aí, logo em seguida, a gente tinha a Associação da Pessoa com Deficiência, que a gente só tem uma associação em nosso município, e essa associação, infelizmente, o presidente veio a óbito, que foi o Wilson, e aí a gente não teve mais dar continuidade com essa associação. E hoje eu quero fazer um pedido a vocês, mães atípicas que estão aqui, pai atípico, que comece a se organizar para ser criado a Associação das Mães Atípicas, porque são vocês que eu quero colocar dentro deste conselho, tá? Não adianta você criar um conselho da pessoa com deficiência se não tem os atores daquela política dentro daquele conselho. E eu, para mim, reativar o meu conselho, recebi uma visita da equipe estadual, e semana retrasada, eu acredito, não foi Eugênia? Eugênia estava aí com esse pessoal, recebi essa visita e já começamos a trabalhar a ativação do nosso conselho. Mas, para isso, eu preciso que vocês, enquanto mães atípicas, que comece a criar, tá, essa associação, porque são vocês, essa associação, que eu vou querer estar colocando dentro do nosso conselho, tá? Se precisar da minha ajuda, vocês podem contar comigo, que conselho, associação, eu estou aqui, pronta, para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá certo? Muito obrigada, tá? Que Deus possa abençoar a vida de todos e tenha todos um bom dia. A gente, secretária, só mais uma. A moça aqui quer fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu só gostaria de responder a Raimunda. Queria deixar claro aqui que nossas cobranças não foram direcionadas, em especial à sua pessoa, mas à Secretaria de Desenvolvimento. E como a Luma falou, se até agora nenhuma família lhe procurou, é porque essas famílias não têm essa informação. Então, essas informações não chegam até nós. Então, como sugestão, eu queria dizer que vocês poderiam divulgar mais essas ações, porque nós vemos
diariamente muitas ações sendo aí divulgadas, mas nesse sentido, sobre essas ações que você mencionou, até agora nós não vimos nenhuma. Então, é preciso levar conhecimento às pessoas para que elas possam, para que elas saibam o que devem fazer e a quem elas têm que procurar. Em relação à caminhada que foi organizada pelos pais atípicos, o convite ele foi feito para a população em geral. Então, todas as pessoas que viram o convite, ele foi muito bem divulgado, poderiam ter participado junto conosco, que seriam muito bem-vindos. Era isso. Eu agradeço, Isabel, a sua contribuição. Prometo para você, tá, que talvez realmente tenha ficado um pouco isolado essa questão de informações, mas que a partir de agora, é como eu estou falando para vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês e mães que me procurem na secretaria, estarei lá à disposição para tratar desses assuntos juntamente com vocês, tá? Quando eu falo a questão da caminhada, eu não falo nem especificamente o convite para nós enquanto secretária, mas enquanto secretaria eu falo num todo, tá? Porque a gente andando de mãos dadas, a gente fortalece cada vez mais essa política tão importante, não só para vocês, mas para todos que aqui do nosso município de Sítio Novo, tá? Era isso. Muito obrigada. E se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. A última, que eu sei que já está todo mundo querendo ir para casa, né? Que o horário já excedeu. Quanto à caminhada, o que eu pude ver é que nos outros municípios, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, os outros municípios partiram das secretarias. Todo esse trabalho, palestra, teve a participação dos grupos de pais, mas dos outros municípios vizinhos partiram da secretaria. E nós, pais, organizamos, convidando. Eu era uma da frente que estava na organização. Mandamos para todos os contatos que a gente tinha, convidando todo mundo. Então, assim, a gente faz o nosso esforço, mas a gente também pede que vocês nos ajudem também. Às vezes, também nos procurem. Não só esperem que a gente procure vocês. E uma pergunta, aproveitando que estão as 3 secretárias, a quem os pais atípicos devem procurar? Quando receberem um laudo ou quando tiverem? A quem procurar, né, para receber as informações devidas? A quem procurar? O primeiro passo enquanto secretaria, qualquer uma de vocês, quando receber o laudo, procure o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, tá? Então, lá tem a equipe de profissionais, tem a equipe de técnica de referência. A gente tem, a cada programa, serviço e benefício, nós temos uma técnica de referência e ela vai estar direcionando através de um encaminhamento, tá? Você vai chegar ao CRAS, você vai levar aquele laudo, lá elas vão, cada assistente social que está lá, ela é referenciada ou por um serviço, ou por um programa, ou por um benefício. Então, a partir do momento que você procurar, você vai sair de lá com seu encaminhamento em mão a quem você deva procurar. Seja a Secretaria de Saúde, seja a Secretaria de Educação, mas você vai sair de lá bem informada, tá? Eu acredito, Luma, que a partir de agora, a Isabel e as demais que estão aqui, que a gente possa ter errado, mas nós estamos aqui para melhorar, para consertar aquilo que possa ter ficado deixado, ou melhor, deixado a desejar. E a gente pede a cada uma de vocês, tá? Me procure na secretaria. Se você não quiser ir na secretaria me procurar, você pode direcionar até o CRAS, que o CRAS, o nome já diz, é o Centro de Referência. É lá que referencia todas essas famílias que são inseridas nos programas, serviços e benefícios do nosso município. Por isso que eu sempre falo que o CRAS é o coração da assistência. Por isso que eu falo que o CRAS é a casa da família, porque é lá que vai receber todas essas famílias e vai referenciar
a cada programa, serviço ou benefício de quem aquela família necessitar, tá? Era isso. Obrigadas, meninas. Um cheiro para vocês. Deixo o espaço aberto. Se não quiser fazer alguma pergunta, se ficar alguma dúvida, pode ir lá no meu PV, faça a pergunta, que o que eu puder responder para vocês. E quero mais uma vez pedir, vamos manter essa união, vamos manter essa parceria, porque eu tenho certeza que nós andando de mãos dadas, nós vamos fortalecer essa política e conseguir trazer esse serviço tão importante para o atendimento dos vossos filhos, que eu sei que é importante e eu conheço dessa política, mas eu acho do que qualquer pessoa aqui, e sei das dificuldades que vocês, enquanto pais, passam para tentar trazer esse atendimento até os filhos de vocês. Tá bom? Obrigada. Pedro, quer falar alguma coisa? Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, secretárias de saúde, educação, também a senhora dona Raimunda, que tive o prazer de conhecer agora recente, foi uma honra, tá? E nas minhas palavras, me faz lembrar aqui que quando a gente quer fazer alguma coisa ou ajudar, dizer de onde e como, é uma das maneiras práticas que a gente pode ajudar. E eu caminhando aqui nos colégios, junto com o presidente estadual, o senhor Paulo Carneiro, falei, presidente, a cobrança é muitas, as críticas são tantas, mas eu lhe pergunto, e recursos para atender essas necessidades? Onde, como e quando adquiri-las? Ele disse, olha, tem essa aqui que eu vou falar para você, e ouçam, senhoras e senhores vereadores, que isso aqui é muito importante. Está na pasta que, inclusive, a senhora dona Raimundinha, que vai ter o privilégio de criar, é o programa Viver Sem Limite. Sabe quanto para esse programa? Quase 7 bilhões de reais. Já entendeu, vereador? Quase 7. Quantos municípios tiveram o privilégio de adquirir esses recursos? De todo o Brasil, diz que 15 somente. Né? E uma delas é a questão da criação dessa secretaria que a dona Raimunda está se propondo aí a ajudar, inclusive as mães atípicas, ajudem nesse sentido aí que eu acredito que vai vir o quê? Vem caminhão, você tem recursos para a construção de prédios e enfim. Né? Inclusive em uma conversa que nós tivemos assim há pouco com a secretária de Educação, dona Nilda, né? Até coloquei meu nome lá à disposição, ela sabe, né? Eu não vou falar aqui por uma questão de não querer me promover, mas eu falei para ela, disse, olha, tem esse programa aqui, nossa, e então, aí uma sugestão importante seria, como está necessitando de recursos para atender essa demanda, que tal 3 mulheres aí, ser as mosqueteiras, sentar junto com esse projeto e trazer esses recursos para atender os nossos munícipes, tá? Senhor presidente, essa é a minha palavra e agradeço a oportunidade. Pedro, essa é uma das... Após a criação do CREAS, porque isso aí já é que está aqui em pauta, e é o próximo serviço que vai ser implantado aqui em Sítio Novo vai ser o CREAS, tá? E logo após a implantação desse serviço, você pode ter certeza que eu já estou estudando, já estou trabalhando, vou sentar com as minhas colegas que estão aqui, Nilda e Heloíse, para a gente estar trazendo o Viver Sem Limites para ser implantado também aqui dentro do nosso município. E a gente vai contar com essa parceria das mães. É por isso que eu estou aqui pedindo para vocês, crie essa associação. A gente sabe que não é difícil você criar associação, para a gente estar ativando o nosso conselho, aliás, reativando novamente o nosso conselho, e aí correr atrás desses recursos que só venham a fortalecer essa política dentro do nosso município. Mas o Viver Sem Limite é uma das minhas metas. Logo após a criação do CREAS, é implantar e o Viver Sem Limite dentro do nosso município. Eu acho que era isso, né, vereador? Vereador Manel, um minutinho, viu? Gente, só um minutinho. Essa demorada. Eu vou até ficar em pé. Quero aqui agradecer a presença de todos os pais, né, que estão em busca disso acontecer. Quero dizer para vocês, aos secretários que estão ali, não se pasme nem se espante, porque assim, Deus está no controle.
tudo que se começa chega ao fim. Isso vai acontecer, né, porque isso é as primeiras ações que estão acontecendo na casa, e agora só erguer os passos e ir em frente, buscar, e isso vai acontecer. Com fé em Deus vai dar tudo certo, creia em Deus, que isso vai superar, né? Que até eu estava analisando aqui, meditando aqui no nosso município, em geral, o fim dele todo, né? A situação, né, e a dificuldade que era, e hoje nós estamos já nessas alturas, né? Com tudo mais fácil, e acredito que vai dar tudo certo, viu, mães? Né? Hoje é os primeiros passos que a casa está dando, a secretária está dando, a prefeitura vai dar, e a saúde, a educação, né, e a social também, que está nos dando esse apoio, vai completamente isso acontecer e vai dar certo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito bem, Manelzinho. Até o controle já está aqui brigando para parar aqui, que o horário aqui já está excedido o máximo. Mais algum vereador ou alguém querer se manifestar, gente? Ou já deu para sondar as dúvidas que todos estavam querendo? Muito bem. Só a secretária aqui de Educação tem algo mais a acrescentar aqui. Vamos encerrar aqui logo após ela fazer o seu comentário. Sim, peço até desculpa, porque eu acabei esquecendo de um passo importante também que o nosso município deu agora recentemente, que foi um parecer flexibilizando a carga horária, não é redução de carga horária, mas é flexibilizar o tempo do profissional que é mãe ou pai atípico, e isso já está se concretizando, graças a Deus. Então, assim, o parecer é favorável a isso. Agradeço ao senhor Antônio por esse olhar também, junto com a equipe jurídica, e que é um benefício para os nossos profissionais que são pais e mães atípicas. Então, não poderia deixar de colocar isso aqui também para vocês. Obrigada. Sim, todas as secretarias. Obrigada. Muito bem. Eu queria aqui agradecer, né, a todas vocês, secretárias, Nilde, Heloísa, minha amiga Raimunda, né, e dizer que não só a questão de abrir, né, abrir a secretaria e abrir como é que você acabou de citar, nós, vereadores, todos unidos, juntos, darmos as mãos, né, e buscar, junto ao Executivo, os nossos deputados, né, deputado federal principalmente, para que as coisas possam chegar até o nosso município, já que é via federal. Então, eu acredito que a gente, juntos, a gente consegue muito mais rápido, e se Deus quiser, vamos estar aí alcançando e almejando tudo aquilo que há de necessidade que aquelas mães, vocês, mães e os pais, estão à busca em melhoria de atendimento aos filhos de cada um de vocês que passam por esse problema. Então, eu queria aqui agradecer a cada um de vocês e dizer que esta casa está sempre aberta, à disposição, e que quando cada um de vocês achar a necessidade, né, a gente vai estar aqui pronto para ouvir, e se preciso comunicar e estar aqui fazendo o convite mais uma vez, se precisar novamente, para que cada secretário ele possa vir como hoje veio, para atender os anseios e sondar qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Então, muito obrigado mais uma vez a cada uma de vocês, secretárias. A gente está aqui à disposição. Obrigado a cada um de vocês. E nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Só uma palavra mais. Só rapidinho, gente. Só reforçar a informação de que nós estamos com a Carreta do Amor aqui em Sítio Novo, iniciando os atendimentos hoje à tarde, né? Então, teremos serviço de mamografia preventivo
e testes rápidos. Então, as pessoas que nos acompanham através do Instagram, quem estiver aqui e puder multiplicar essa informação, a gente agradece. É um momento da gente fortalecer também a política voltada para a mulher, a política de prevenção. Muito obrigada. Nada mais a tratarmos, declaro encerrada a presente sessão.